Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia Andrade, né? Sou colega do professor Marco Antônio Macarrão, que acabou de dar uma aula aí maravilhosa para vocês sobre a parte gramatical deste TJ Minas, tá? Enquanto o pessoal está ingressando, né, eu vou falar um pouquinho sobre o concurso e o que eu vou tratar hoje com vocês. Eu vou mexer num assunto bem interessante, eu vou falar sobre interpretação de texto, que eu acho que é sempre a pedra no sapato da língua portuguesa. Eu digo, né, para vocês, são aí agora, hoje à noite, meus alunos, alguns são alunos no passado, ainda certo? Então sejam todos bem-vindos, alguns serão futuros alunos e eu espero encontrá-los neste webinário, espero encontrá-los no webinário futuro. A gente deve ter mais um webinário lá para frente, já que o nosso concurso é só em setembro, tá? Bom, com o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com interpretação de texto. Por quê? Vamos pensar nossa banca, a banca do nosso concurso, que é a Consuplan. A Consuplan, gente, é uma banca que não tem provas consideradas difíceis. A gente teve uma prova este ano da Consuplan que foi um pouco mais arrochada, que foi do TRF da segunda região. Foi uma prova difícil porque o TRF tem tradição de provas difíceis. Se vocês entrarem, por exemplo, em sites como o PCI Concursos, vocês vão localizar lá provas anteriores do TRF. Então, a Consuplan tem essa mania de espelhar as bancas que fizeram o último concurso. Essa é uma mania dela, tá? Então, isso é interessante vocês saberem. Como as bancas que fizeram o último concurso do TJ são bancas mais tranquilas, né? Você pega todo o histórico do TJ, o que você tem uma banca um pouquinho mais trabalhosa que foi a Fundep, e mesmo assim, você nota que o programa que foi proposto para vocês nesse concurso de língua portuguesa é um programa muito tranquilo, tá? Então, hoje eu espero que nessa nossa aula, né, do dia 19 de abril, você possa aprender muitas coisas importantes, a gente possa, eu possa transmitir a vocês as questões que efetivamente vão cair na prova. Por que eu falo isso? Porque, né, conforme eu estava falando da nossa banca, Consuplan não é uma banca que você entrega um mapa. Olha que interessante, né? Essa é uma notícia triste. Consuplan não é uma banca que você entrega um mapa de língua portuguesa. Por que não entrega um mapa de língua portuguesa? Porque a Consuplan é uma banca, gente, que não fez tantos concursos como fez a Fundação Carlos Chagas, como fez o CESP. Então, é uma banca de pouca experiência, digamos assim. Ela tem muita experiência com prefeituras, fez o TRE de Minas no último concurso, último, penúltimo, isso, fez o concurso do TSE, que está autorizado, né? Fez o concurso, vamos dizer, do TRF agora. Então, é uma banca que tem pouco trânsito com concursos muito famosos. Então não tem como. Se um professor de português falar, olha, está aqui mapeado tudo que vai cair na Consuplan, mentira, tá? Outra coisa, a prova de português é a maior prova que vocês têm no jogo das disciplinas do TJ. Aí você me diz, mas noções de direito também, mas ali você tem muita fragmentação, tá? Tem muita fragmentação. Porque ali tem tudo, tem uma noção de constitucional, tem algumas leis ali que vão cair para vocês, né? Algumas leis infraconstitucionais e tal. Mas português é a maior prova. Então, é a disciplina que a gente pega, gente, sempre falo, né? O bicho que você pega do chifre ao rabo, porque você precisa realmente aprender o português de ponta a ponta. Então, eu trouxe para este webinário a interpretação, porque eu entendo que seria algo extremamente útil para você que tirou hoje, né, a quarta-feira à noite para nos assistir aqui, tá? Então, essa é a questão. Segunda questão importante. Por que deste concurso? A gente vai falar um pouquinho sobre o TJ e antes que eu entre de fato na minha aula. TJ Minas é um concurso que, na sua tradição, nomeia muitas pessoas. Quando você olha o edital, né, o edital tem o quê? 10 e 5 vagas. 10 vagas para um cargo, 5 vagas para outro. Se você olhar só este número de vagas, você não faz o concurso. Se fosse por isso, o concurso não seria nem um pouco atraente. Paga 3 mil e poucos reais, tá certo? E não vamos dizer assim, não seria tão atraente assim. Mas quando você olha um pouquinho mais para baixo no edital, você vai ver o número de classificados para a prova de digitação de um dos cargos.
E ali, quando você olha, você tem mais de 3.000 pessoas classificadas para aquela prova. Isso indicia o quê? Indicia que o TJ vai seguir aquela tradição de nomear seus milhares, tá? Que sempre foi a tradição do concurso. Então, tem esse ponto positivo. Um ponto negativo do TJ que eu falo, o vencimento em Minas, ele é um pouco desanimador para muitas pessoas e tal. Mas eu sou de uma época, olhem só o que eu vou falar para vocês, que 3.000 e poucos reais era dinheiro e é dinheiro. Né? Quando a gente para pensar, às vezes hoje para você não é, mas você nunca sabe o dia de amanhã. Eu vivo de concurso há 15 anos e já vi histórias e histórias. Vi histórias de pessoas que, por terem feito um concurso no passado, não é? Esqueceram daquele concurso e num momento de grande necessidade o telegrama chegou em casa. Chegou à casa dessa pessoa. Então, vejam bem, é uma carta que a gente guarda na manga. Você nunca sabe o dia de amanhã, tá? Então a gente faz o concurso, a gente se prepara para ele. É algo que você às vezes não está esperando, vai acontecer. Eu já vi isso acontecer muito com a seara dos tribunais, porque quando eu falo seara dos tribunais, eu falo de TJs, falo de TRTs, TRS, TRFs, que são concursos que acontecem quase todos os meses, né? E o que acontece com esses concursos? O aluno faz este concurso, muitos alunos têm uma ideia tão correta de concurso que acham que eles precisam passar nas primeiras vagas, tá? É lógico, seria bom, porque é nomeação imediata. Mas você deve vigiar todos os concursos que você faz durante todo o prazo de validade de um concurso. Eu cito um caso. TRE São Paulo hoje está aberto a recursos. Hoje eu estive trabalhando o dia inteiro em cima do TRE São Paulo. E aí, conversando com os alunos da fase da redação, né, às vezes o aluno ia fazer um recurso para técnico, ele estava lá em 200 e pouquinho, classificado nessa posição. Então eu falava, não faz não. Sabe por quê? Porque no último concurso chamaram 519, foi TRE, acho que foi, 519 candidatos. Então o concurso dura 4 anos, a menos que você tenha pressa. Mas nesses 4 anos foi uma aplicação financeira que você fez para sua vida, porque eles vão te chamar. O aluno Júnior tem razão. Olha, acabei de entrar no portal do TRE e vi essa informação. Falei, pois é. Então quem tem que saber essa informação, gente, em primeiro plano são vocês, não somos nós, professores, né? A gente acompanha vocês até a véspera do concurso. Dali para frente, vocês têm que vigiar os concursos de vocês. Vigiar, entrar nas páginas, observar as nomeações, né? Então, isso é muito importante. Então, acho que essa vantagem, a opção está aí. Não deixem de fazer. Vocês não sabem o dia de amanhã, então não deixem de fazer, tá bom? Outra questão, né, que eu digo também, um lado ruim. O TJ, um tempo atrás, tinha mania de nomear as pessoas em situação de precário. O que era? Você era mandado para qualquer lugar para você ocupar uma vaga e, tipo, não era garantido que você iria estar exatamente dentro do concurso. Mas fiquem contentes porque o CNJ cassou essa prática do Tribunal de Justiça de Minas. Né? Eles fizeram isso no último concurso, mas aí o CNJ veio e cassou essa bagunça, então essa bagunça não vai existir, tá? Então você fez o concurso, fique feliz, porque é um concurso que tem pouquíssimas disciplinas, 4 opções por disciplina, né? E o bicho papão vai ser dado na aula de hoje de vocês, que é a interpretação de texto. Ok? Tudo bem? Vou abrir o meu material para começar a dar minha aula para vocês. Se vocês não conseguirem enxergar direitinho, eu falo assim, estenda sua tela um pouquinho, então baixe o material que já está aqui disponível para que vocês possam assistir. Porque se vocês tentarem assistir só com o material em tela, como é aula de demonstração, não fica assim 100%, porque a gente cola às vezes um texto para ficar mais econômico para o aluno e tal, tá bom? Então, vou abrir aqui o meu material para eu começar a minha aula de interpretação. Então, agora eu não olho para o fórum, basicamente eu vou, tudo que eu falar, né, quem já foi meu aluno ou quem já me conhece sabe, tudo que eu falar está valendo peso de ouro para a prova, tá? 1 ou 2 questões ou 3 questões você tira da aula de língua portuguesa desta parte de interpretação. Então vamos lá. Vou para a tela, né? Se vocês conseguem aí enxergar este material. Eu vou reduzir aqui
para eu falar com vocês. Ó, aqui estão os nossos pacotes. A gente tem o pacote para comissário no site do Ponto, deixei os links aqui nos materiais de vocês. Tem o pacote para oficial também, não é? Você pode dividir em 12 vezes. Então, dá para estudar, tá bom? Bom, primeiramente sobre o programa, tá? De língua portuguesa. O programa de português, ele é bem específico para esse TJ. Vocês vão ver que a Consulplan não é uma banca que repete muito seu programa de língua portuguesa, não. Ela mantém, assim, vamos dizer, um programa, um trabalho que é feito, às vezes, em especial para nível médio, às vezes, em especial para nível superior, né? Embora no curso a gente vá usar aí, no nosso curso que tem todas as disciplinas, ó, aqui são os pacotes de aulas em vídeo, né? A gente vai usar todas as, vamos dizer assim, todos os assuntos, assim, todas as questões, mesmo sendo de provas de nível superior. Eu falei para vocês que não tem como mapear a Consulplan por ser uma banca nova, uma banca que praticamente, vocês podem ter certeza, ela testa quase todo o conteúdo de português previsto, até porque mais de 20 questões de uma prova de português, gente, é uma prova longa, tá bom? Uma prova bastante extensa. Mas eu iluminei aqui, conforme vocês estão vendo, alguns assuntos que, do conjunto de provas da Consulplan, a gente ainda vê uma repetição com mais frequência. Então, quer dizer que você tem uma chance maior de cair, né, este assunto que está iluminado aqui. Por exemplo, em ortografia, eu separei para vocês aqui a acentuação gráfica. Lógico, vocês vão estudar tudo, mas a acentuação gráfica tem que ser muito bem estudada, tá? No curso Macarrão pega isso aqui muito bem com vocês, né? E passa essa parte com bastante carinho. Pontuação é quase uma questão certeira. Eu diria que a cada 10 provas da Consulplan, você tem 7 provas em que ela vai cobrar pontuação. E cobra de uma forma muito fácil. É um assunto que, salvo engano, eu que trabalho no curso, ou sou o Macarrão, mas de qualquer maneira, essas áreas que eu andei iluminando aqui, muitas delas eu replico, mesmo o Maca dando aula, eu coloco lá um fichamento para vocês, para poder reforçar. A parte de pronomes, pronome e verbo, entre as classes de palavras, vejam, a gente tem várias classes aqui, não é? De 3 a 7, mas a parte de pronomes e verbos a gente estuda muito, e em especial os pronomes demonstrativos, tá bom? Se tiver um tempinho ao final da aula eu falo um pouco mais sobre isso, né? A parte de verbos, em especial flexão de voz, tá? Alguns modos verbais são cobrados, então o professor Marco Antônio Macarrão vai bater bem isso daqui. Em análise sintática, a banca gosta muito da diferença entre sujeito e objeto, tá bom? Gosta muito dessa diferença entre sujeito e objeto. Vocês vão ter aula com o Macarrão sobre esse assunto e terão um fichamento comigo no curso também sobre esse assunto. Isso que eu não falo, vamos ter aula falando do curso, tá, gente? Do curso de língua portuguesa. E a parte de complemento nominal também, ela costuma avançar a cobrança nesse sentido. Depois nós temos ocorrência de crase, excelente aula do Macarrão sobre crase, tá? Uma das melhores aulas que eu já vi. E essa parte de interpretação em peso, mesmo que a banca trabalhe com poucas questões, ela esgota bastante tudo que ela dá à interpretação. Por exemplo, informações literais e inferências possíveis. Pode ter certeza, vamos ter questões da prova em busca disso aqui. Ponto de vista do autor. Isso aqui me entregou uma questão, quando a banca colocou isso daqui, ela me deu praticamente uma questão gratuita na prova, né? Que eu vou falar dela hoje para vocês. Significação contextual de palavras e expressões. Isso aqui é questão de vocabulário, né? Muito tranquilo. Estruturação do texto. Isso aqui é importante. Recurso de coesão sempre vai cobrar. Naturalmente vai cobrar pronomes e conjunções. Apesar de ela não ter exposto conjunções aqui neste grupo, a banca tem um gosto pessoal pela conjunção, em especial dentro de interpretação de texto, tá? Bom, partamos então para a parte de interpretação. A gente começa aqui com algumas dicas, né? Que eu vou colocar aqui a minha imagem, mania, tá, gente? Mania muito feia de fazer isso. Daqui a pouco eu tiro, tá? Eu vou começar com algumas dicas de interpretação que você necessariamente não tem ali, mas que se eu passar dessa forma, você começa a fazer a interpretação de uma forma mais objetiva, mais técnica.
Então, a primeira coisa, para quem está começando no mundo dos concursos, se você é novato, eu vou te dar algumas dicas que são muito importantes, tá? Eu sou especialista em interpretação de texto, eu não sou só professora de língua portuguesa, né? Eu sempre falo, professor de gramática tem vários, né? Então tem lá, eu tenho assuntos de gramática que eu não gosto de trabalhar tanto, que eu não sou tão especializada, que é o caso, aí eu passo para o Macarrão para trabalhar essa parte. Eu trabalho em peso com a parte de texto, por conta da minha formação que é análise do discurso. Então, o que que nós temos? É o seguinte, quando você abrir a sua prova de língua portuguesa, toda prova, gente, de concurso público segue uma programação, um mapa de organização. As bancas não montam assim, como vocês às vezes imaginam que elas vão montar, tipo, aqui vai ser interpretação, aqui agora vamos colocar uma questão de verbo, aqui. Não. Elas montam a prova de modo que ela se torne cansativa. Elas pensam assim, ora, se eu começar dessa forma, o aluno vai ficar cansado logo na questão número 10. Então ali eu posso colocar uma questão mais fácil porque ele não vai enxergar a resposta. Porque o cérebro começa a ficar turvo. A aquisição da linguagem escrita começa a ficar deficiente. Então o que eles fazem normalmente? Eles têm um mapa de prova. Se você quebrar este esquema, este paradigma que todo mundo segue, você corre o risco de passar no concurso, que é o que ninguém faz, né? A maioria não quebra paradigma. O que é quebrar paradigma? Por exemplo, pegar uma prova e responder de trás para frente, pegar uma prova, por exemplo, de língua portuguesa, fazer primeiras questões gramaticais e deixar por último as questões de interpretação. Porque aí você quebra a escala do examinador, tá? Outra questão. Na hora que você for fazer as questões de interpretação, já que você deixou por último, nunca comece pelo texto. Isso é um negócio, uma questão importante. Comece primeiro pelo enunciado. Você precisa identificar o tipo de interpretação que está sendo exigido. Porque às vezes o examinador está exigindo estrutura textual. Estrutura textual, para quem não conhece, é a arquitetura do texto. E está previsto no edital exigir isso. O que é a arquitetura do texto? Exige que você entenda de modalidades textuais, exige que você reconheça onde fica cada informação do texto, né, subdividida entre suas partes. Tá? Os concursos não pegam textos aleatórios, os concursos escolhem textos e fazem adaptações. Quando vocês olharem uma prova, vocês vão notar que está escrito assim abaixo, adaptações. E aí, quando os caras fazem isso, o que eles vão fazer? Eles vão organizar esse texto para seguir um padrão. Porque a interpretação não é despadronizada. Essa que é o ponto central, né? E a mensagem que eu espero deixar para vocês hoje, tá? Bom, então vamos lá. Começo pelas tipologias. Vou bem rapidinho por elas, porque nem todas são tão importantes assim para mim. Até porque a que vai cair vai ser a dissertação argumentativa, tá bom? Já guardou uma dica importante? A que vai cair na sua prova vai ser a dissertação argumentativa. Júnior, como é que você sabe disso? Você conhece alguém no TJ, alguém na Consplan? Não. O edital entregou. Ponto de vista do autor. O edital entregou. Ponto de vista do autor. É claro que eu posso ter outras tipologias se eu tiver mais de um texto, tá? Mas que pelo menos um texto vai ser argumentativo, vai. Pelo menos um vai ser argumentativo. Se cair um texto só, ele é argumentativo, tá bom? Então vamos lá, que eu quero explicar o que é isso. Então, tela agora de vez. Então é o seguinte, olha só. Primeiro, o que é um texto descritivo? Vou falar bem rápido, tá? O que interessa menos. Descrição, gente, é como se fosse uma fotografia. Você olha para uma pessoa, você descreve como ela é. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra. Você descreve o que você vê e o que você pensa dela, né? O que você acha dela. Então, a descrição é como se fosse uma foto ou como se fosse uma composição de memória. Então, como é que a gente reconhece um texto descritivo? Muitos adjetivos, né? E como é uma foto, é normal que o seu olho veja este objeto que você descreve em presença. Então ele vê a pessoa, então se descreve ali a pessoa, tá? Nós temos também a descrição feita pela memória, que é a que interessa mais, que é aquela que é feita com pretérito imperfeito. A gente só reconhece que um texto é descritivo no passado, olha que interessante, pelo verbo. Não adianta você olhar as adjetivações, elas não vão adiantar a sua vida se você estiver falando de uma coisa do passado. Porque a descrição do passado é a descrição da nossa memória. É aquilo de que a gente se lembra.
né? E aquilo de que a gente se lembra é feito com o passado, olha só, que é um passado que não acabou, é um passado imperfeito. Por isso que ele está na nossa memória. Como assim passado imperfeito, Júnior? Pense na sua infância para você localizar um texto descritivo. Você pensa o quê? Vamos lá. Ah, eu era muito levado. Era. Você não foi perfeitamente, né? Você era, se prolonga. Eu tinha muitos amigos. Tinha, né? Eu pensava em ser astronauta. Você pensava, tá? Então, o que acontece? O que nós temos aí? A descrição é feita com verbos no imperfeito quando está no passado. Inclusive, esta é a forma, esse era, tinha, via, pensava. Esta é a única forma em concurso público que eu tenho para separar a descrição da narração, para não confundir. Porque o que é narrar? Narrar é você contar uma história, você contar um fato. Quando você pega uma narrativa sobre um assassinato, sobre um crime, né? Sobre essas coisas assim, o que você tem, né? Então você tem o quê? Você tem uma reportagem, tá? Ali. E essa reportagem vai tratar do passado, de alguma coisa que ficou no passado, tá certo? Então, gente, essa reportagem ela vai trazer verbos no pretérito perfeito, porque ali se vai contar o que aconteceu. Então, quando você conta uma história, você se volta para uma série de elementos, né, que se sucederam no tempo. Por isso que o pretérito é perfeito. O que é um pretérito perfeito, Júnior? Porque eu não sei a diferença para o imperfeito. O imperfeito é aquele que se prolonga. Ele era, ele tinha, ele pensava. O que é o perfeito? Ele foi, ele fez. Ele disse. Você vai contar uma história de um crime, por exemplo. Narração. Então, na noite de sexta-feira, os bandidos chegaram até a residência, né? Vamos dizer assim, invadiram a casa, quer dizer, invadiram, né? Levaram os pertences das vítimas, levaram. Então, isso é que é narração. É diferente do levavam da descrição, tá bom? Mas isso importa menos. Texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? A injunção, gente, são aqueles textos de comandos. Quando a gente pega um texto que ensina a gente, por exemplo, a desenvolver uma receita culinária, né? Use 2 xícaras disso, coloque 2 colheres daquilo. Isso é injunção. A injunção é um texto de comandos. Faça isso, faça aquilo. A aula de hoje, por exemplo, quando eu estava explicando sobre provas, né? Eu estava dando injunção para vocês, ensinando como fazer provas, tá? Se você comprar um livro, sei lá, do Alexandre Meirelles, Como Passar em Concursos, né? Ou do William Douglas, que ele é um livro de autoajuda, te ensinando como passar em concursos. Então você tem o quê? Uma injunção. Um livro para você como ficar rico. Injunção, tá? Bom, vamos chegar perto da pedra quente. Vamos lá. O que é dissertar? Atenção, hein? Quem quer ser servidor do TJ. O que é dissertar? Dissertar é explicar, tá bom? Dissertar é explicar. O que seria, gente, esse explicar, na verdade? Ora, o explicar, né, ele seria você transmitir conhecimentos, tá? Seria você transmitir conhecimentos. Porém, existem 2 formas de você transmitir conhecimento. Você pode transmitir conhecimento de uma forma imparcial, ou seja, você não vai dar a sua opinião, tá certo? E você pode transmitir conhecimentos de forma parcial, tentando convencer o seu leitor a acreditar naquilo que você diz, tá? Ou seja, expondo a sua opinião. A dissertação explicativa é aquela dissertação em que se passam conhecimentos de forma imparcial. Por exemplo, alguém vai te explicar sobre a reforma trabalhista. Então a pessoa discute com você os pontos da reforma, leva até você, informa você os pontos dessa reforma. Agora, quando esta pessoa, não é, começa a explicar a reforma trabalhista, a terceirização, por exemplo, tá? Começa a te explicar a terceirização
E ao te explicar, ela se posiciona no discurso dela de modo favorável ou de modo contrário à terceirização, de um modo ou de outro, você tem ali dissertação argumentativa, é uma questão do TJ, dissertação argumentativa ou opinativa. Ou opinativa. Guarde esta informação proferida para você exatamente às 19h55 do dia 19 de abril, porque é uma questão que vai cair na sua prova. Vai cair dissertação argumentativa, tá certo? Por quê? Porque o edital deixou claro, tá bom? Então, vamos pensar nessa dissertação, porque você vai precisar disso daqui para você ir embora para o serviço público. Muita atenção! Quando você pega uma dissertação argumentativa de um texto padrão, tá, gente? De um texto padrão, é claro que no curso a gente fala sobre textos performáticos, textos que também fogem ao padrão. Mas vamos lá. Quando você pega uma dissertação argumentativa, de que partes é composta essa dissertação? Dessas partes aqui, título, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Nem sempre você vai encontrar numa prova de concurso público um texto com título. O título não é obrigatório, tá? Nem sempre tem isso. Mas as outras partes aparecem, tá bom? Nem sempre apareceu o título. Então vamos lá, porque a Consulplan já perguntou, e se ela perguntar, você precisa acertar. Para que serve o título de um texto? Para que serve o título de um texto? Um título padrão. Ele serve para sintetizar a ideia central do texto. Não são as ideias centrais, é a ideia central do texto. O título serve para sintetizar a ideia central do texto. O que é sintetizar a ideia central do texto? É resumir. Título serve para te antecipar. Guarde essas palavras. Síntese, antecipação, resumo. Título serve para isso. Ele vai trazer para você a chamada ideia nuclear, né? A proposição central do texto, tá? E o que é isso, Júnior? Proposição central do texto. É o texto todo? Não. A proposição central do texto, gente, é a tese. O que é a tese? Qualquer concurso cobra tese. Não é? O que é tese? Tese é o chamado tópico nuclear, que é tão importante, tão caro a Consulplan. É a informação principal do texto. E como que eu encontro, professora? Geralmente você vai encontrar na abertura do texto, tá? A tese ela se concentra principalmente na abertura do texto. Então, meus alunos, a gente não lê um texto 2, 3 vezes no concurso público, um texto inteiro. Porque não adianta você ler um texto inteiro. Aliás, você pode se confundir. Você pode sair com a ideia de outras partes do texto achando que a informação principal está ali. Ideia de partes, por exemplo, mais contundentes. Às vezes, no meio do texto, o autor coloca alguma coisa que chama mais atenção do que a introdução. E é tão interessante, por que as questões sobre a introdução vem logo nas primeiras questões? Porque você, quando termina de ler o texto todo, o que acontece com você? Lê o texto uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes. O que acontece com você? Qual que é a parte do texto que predomina na sua cabeça? É o início? Que ficou lá para trás? É o início? Não, é do meio para o fim. Você fica com a ideia fixa do meio para o fim. É aí que o examinador joga numa letra A, por exemplo, ou numa opção mais caprichada, uma ideia que ele sabe que você vai marcar. Se você não marcar, ele sabe que a maioria vai marcar. E é assim que o concurso vai peneirando as pessoas que serão aprovadas no Tribunal de Justiça, tá? Então, cuidado com isso. Então, gente, atenção, tese ou tópico nuclear é a informação principal do texto, tá? Como é que eu localizo essa informação? Porque às vezes a introdução tem muita informação. Como é que eu localizo isso aí, Júnior? Não se esqueçam. Nós vamos nos deparar com um texto, pelo menos um texto, que é dissertação argumentativa. Ora, gente, se é dissertação argumentativa, esse texto vai trazer a opinião do autor do seu texto. Tá? A tese, atenção, hein? Olha o ouro. A tese é aquela parte do texto que traz para você a primeira opinião do autor do texto.
A tese traz para você a primeira opinião do autor do texto. Traz informação núcleo para você. A primeira opinião do autor do texto, tá? Tranquilo? Então, guardou isso, eu vou te cobrar daqui a pouquinho em exercício que eu vou demonstrar. E no desenvolvimento, atenção também para você não cair em pegadinha. Tudo isso aqui é técnica, tá? E no desenvolvimento, o que eu vou encontrar, Júnia? No desenvolvimento, a gente vai encontrar os argumentos, que são as ideias secundárias, que sustentam a tese. Gente, se eu tenho uma informação sobre a terceirização, eu tenho um ponto de vista, né? Vamos pegar o assunto terceirização do trabalho. Se eu tenho um ponto de vista sobre isso, eu tenho que, ao conversar com você ou ao escrever para você, dar os meus argumentos. Por que eu sou favorável ou por que eu sou contra, tá? Os argumentos são as minhas ideias. E as estratégias argumentativas? O que são as estratégias argumentativas? São aquelas minhas fontes de apoio que eu vou usar para sustentar as minhas ideias e que sustentarão a minha tese. Que fontes de apoio? Exemplos, fatos históricos. Então, olha só, as estratégias argumentativas são exemplos, fatos históricos, opiniões de terceiros, tá? Opiniões de terceiros que eu tenho no texto, tá bom? Números, eu posso me basear numa pesquisa, tá? Que prova que a terceirização é ineficaz, né? Então, quer dizer, o desenvolvimento é feito para sustentar a tese. O que os concursos fazem? Tem mania de chegar nas opções, escrever assim, ó, preste atenção no que eu tô falando. Eles têm mania de falar assim, que tal informação lá do meio do texto, ele fala, o exemplo citado pelo autor cria um contraponto à ideia central do texto. O que é o contraponto? É a oposição. Gente, no desenvolvimento não pode ter o elemento de oposição, não, senão a tese cai. Concordam comigo? Então, cuidado quando a banca fala a informação tal contesta a ideia de que, se você notar que essa ideia está no início do texto, não contesta não, pelo amor de Deus. E a banca capricha, ela pega essa informação, copia do texto e coloca a ideia de que aquela informação foi usada para contestar. O que quer dizer contestar? Colocar em descrédito. Né? Colocar em descrédito a informação principal. Nunca. Tá bom? E a conclusão? O que eu tenho na conclusão? Atenção, porque a Consulplan adora a conclusão. Na conclusão eu teria a ratificação, a confirmação. A conclusão vai corroborar a tese. O que é corroborar, que as bancas tanto gostam dessa palavra? Vai confirmar a tese. Então, a conclusão confirma a tese. Ou a conclusão sintetiza o texto, tá? Ela pode resumir o texto, as ideias principais do texto. É claro, gente, que quando a gente tem um texto mais performático, costumam algumas conclusões da Consulplan não fazerem isso aqui, porque, na verdade, a Consulplan cortou a conclusão, ficou com um pedaço de algum texto. Então, você tem, na verdade, a introdução, o desenvolvimento e o texto não termina. Mas mesmo assim, ela consegue dar os efeitos, né, típicos da teoria textual, tá? Bom, gente, além disso, né, o que eu separei para vocês aqui antes da prática, né, da demonstração aqui, que eu falei que vai ficar ruim de enxergar, porque eu falei para poder baixar o material, tá? Além disso, eu vou passar mais algumas dicas que são muito importantes para vocês, que é a seguinte, vejam só, o que a gente viu ali foi a aula de estrutura, tá? Então, vocês viram que a introdução é muito importante. A gente, quando está fazendo interpretação de texto, a gente não tem que ler o texto 2, 3, 4 vezes. Não vai dar tempo, meu filho. Não vai dar tempo de você ficar fazendo essa loucura. A gente faz isso bem em casa. Na hora da prova, isso não funciona. Ah, mas o professor X falou para fazer isso. Ele falou por uma questão que, assim, gente, realmente o certo seria ler o texto 2, 3 vezes. Só que como não dá tempo, pode não dar tempo, não adianta. Você não é impedido de ler, tá? Você não é impedido de ler. Mas você tem que ter consciência de partes. O que a gente lê muito bem? A introdução. O que a gente lê muito bem? A conclusão. A gente vai para o meio se a banca pedir. Se a banca pedir, se a banca nos obrigar a ir para o meio do texto.
Afora isso, às vezes é raro isso acontecer. E os textos não são pequenos, gente. Os textos são longos, os textos são chatos, que é para gerar sono, tá? Então depois disso você já não dorme mais. Mas vejam só, isso daí você tem que praticar. Não adianta você chegar lá em setembro para você fazer sua prova do TJ sem você ter praticado nenhuma prova da Consulplan nesse sentido. Aí fica ruim, tá bom? Interpretação com técnica você precisa praticar, que aí você chega, não tem gabarito que te derrube, tá bom? Então, tanto que eu vou demonstrar, nenhuma aula minha é feita sem demonstração, isso é fato. Dicas importantes, vamos lá. Você está fazendo uma questão de interpretação por interpretação, né? Em que a banca não fala sobre tese, não fala sobre nenhum elemento introdutório, sobre ideia principal, nada disso. Ela te dá lá para 3 frases para saber se aquelas 3 são verdadeiras conforme o texto. Você vai trabalhar com um mecanismo chamado palavra-chave, tá? Chamado palavra-chave. O que é palavra-chave? Eu vou mostrar. A gente pega uma palavra, pega a caneta e sai procurando essa palavra no texto. Naquele ponto em que eu achar a palavra, naturalmente a interpretação está ali, tá certo? Vamos supor que você achou no segundo período do 4º parágrafo, você achou aquela expressão. Então a interpretação está ali, porque a interpretação é coesa, ela não é espalhada. Então, se ao comparar aquele trecho com o trecho da sua opção, a informação não bater, é porque realmente aquela informação do exercício está errada. Então você tem que pegar o mecanismo palavra-chave. Procurar com a caneta, pegar uma palavra da afirmação que o autor faz e ir para o texto atrás daquelas expressões, tá bom? Então essa é a primeira dica de interpretação pura. Segunda dica, fique atento a opções que trazem elementos fáceis de serem vistos no texto. Como assim? Siglas, numerais, né, os algarismos, palavras com letras em maiúsculo. Porque essas expressões, quando você olha para um texto, quer ver? Vou até compartilhar aqui, ó. Quando você olha para esse texto aqui, que é um monte de palavras sem, né? É um amontoado de palavras que te obriga a ler para você procurar. Se você tem uma opção falando assim, foi nos anos 70 em que a autora trabalhou com ensino. Olha só, você enxerga a palavra, o algarismo 70 no texto com muita facilidade. Você começa por esta opção, tá vendo? Viu o que tem em 70 aqui? É uma coisa que você enxerga. Então, quer dizer, você tem lá vamos dizer assim, uma palavra chamativa, né? Um algarismo, uma palavra negritada, uma palavra em maiúsculo, uma sigla, você faz isso, tá? Ok? E outra dica que eu quero te dar, além disso daí, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais para vocês. Sim, vamos lá. Gente, dá diferença na interpretação, não esqueçam disso que eu vou falar com vocês. Palavras que estão no singular ou no plural, ou que estão no feminino ou no masculino. Como assim? Quer ver? Vou citar outras bancas, vai servir para Consulplan, porque é comum para todas elas. Uma vez o CESP colocou numa prova do TRT do Rio, ele colocou um texto sobre empregados domésticos, falando sobre aquela nivelação dos direitos trabalhistas para empregados domésticos. Nas opções, o CESP colocou empregadas domésticas. E acreditem, a opção estava errada por conta da interpretação que foi feita com o feminino e que não batia com o masculino do texto. Era a única informação que não batia com o texto. Aí na época o pessoal brigou, entrou com recurso. Falei, gente, flexão é mecanismo de interpretação, faz parte da semântica. Tanto que, se você estabelece, vamos supor, você tem uma concordância dupla, você estabelece uma concordância com uma expressão que está no feminino, né? E depois você recompõe essa frase estabelecendo uma concordância com uma expressão que está no masculino, a ideia é completamente diferente, tá? Se você falar assim, casa e carro novo, que é novo é o carro, não a casa. Entendeu? Direitinho? Agora, vejam só. E o plural e o singular? É o que mais cai, que a gente vê por aí. A banca faz uma interpretação, no texto tem uma palavra no plural, a banca traz a interpretação no singular. Já está errado, porque no texto fala sobre algo plural e não de um elemento singular, tá bom? Então guardem isso. As flexões alteram o sentido das interpretações, ok?
Então, vamos lá para os exercícios, senão não dá tempo, né? Tem aula do professor Luiz daqui a pouquinho. Excelente aula, não percam. Então, atenção, vamos para a prática. Eu vou começar de uma prova que não é da Consuplan, mas é só para eu poder fazer uma escala aqui da relação texto e estrutura, tá? Então, vamos basicamente para isso. Depois, até porque, como eu disse, Consuplan tem poucas provas, senão o meu aluno vai achar tudo aqui nas minhas aulas, praticamente aqui na aula demonstrativa. Por exemplo, isso aqui, gente, é um texto de outra banca que tem um trabalho muito similar ao da Consuplan. Então, nós temos aqui, ó, contra a mera tolerância das diferenças. Tem um título, tem o primeiro parágrafo, que embora o autor não tenha dado recuo, a gente sabe que é o primeiro parágrafo, porque tolerar termina aqui no ponto final, né, antes da outra margem. Então, eu sei que aqui está a introdução do texto. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você faz é ler o enunciado. O propósito comunicativo dominante no texto é. O que é propósito comunicativo, gente? É a opinião principal do autor. É a tese, tá? O objetivo principal do texto. Geralmente é sempre a pergunta número 1, tá bom? Geralmente é a pergunta número 1 em concurso público. Vejam que aqui na pergunta 2, ele quer saber como que o texto se apresenta. E vocês vão notar que nas opções ele traz as tipologias, viram? Ora, para eu acertar o propósito, é bom que eu identifique as tipologias, tá? Vamos supor que você está na prova de vocês lá no TJ. Como o edital de vocês trouxe opinião do autor, gente, já olhem para a letra C que fala sobre argumentativo com outros olhos, com olho de gabarito, com olhar de gabarito. Porque a tendência vai ser a banca marcar o gabarito na C. Porque a tendência não é ser os outros tipos, tá bom? Então, vamos supor que você identificou o tipo. O tipo é argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente sobre tolerância. Viu que você leu isso aqui? Aí você vem aqui para o texto, né? E comece a ler o texto. Ó. Contra a mera tolerância das diferenças. E aí vem. É preciso tolerar a diversidade. Aspas, né? Quando a gente encontra aspas, essa frase não é do autor do texto, hein? Aspas pode indicar que a frase é de terceiros, não do autor do texto. Então, cuidado com o risco. Aqui vem o autor. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, tá? Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, aparentemente progressista e bem intencionada, fico indignado. Olha a opinião do autor. Ele fica indignado com essa frase. E ele diz, não é preciso tolerar. Então, eu já sei que a tese dele é contra, ele se posiciona contra esta frase aqui, tá? Então, gente, olha só. Item 2. O texto é injuntivo? Fica te dando comandos? Não. O texto é explicativo só? Não, porque se fosse explicativo, o discurso seria imparcial. A partir do momento em que o autor se posiciona, muito claramente no início do texto, o texto é argumentativo, tá? Uma vez que ele defende um ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente, ou seja, o discurso mais comum sobre tolerância. Resposta C, tá bom? Vou acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Item 1, diz assim, o propósito comunicativo dominante no texto é... Então, qual é a ideia central do texto? Está lá na introdução, porque eu já vi a ideia principal do autor. Então, o propósito comunicativo do texto é... Olhem as palavras. Vai ser caracterizar alguma coisa? Não, porque caracterizar é típico de descrição. Veja que nosso edital não fala sobre tipologias, mas ele traz para mim um tipo, né? Então, eu preciso entender os verbos que fazem parte dos tipos textuais. Por isso que no meu curso eu explico para os alunos. Então, olha só, caracterizar é típico de descrição. Então, a letra B não será nunca o gabarito, por mais que o conteúdo restante esteja correto, não vai ser. Será que é só justificar? Justificar é explicar. Se o texto é de opinião, gente, ou ele vai confrontar, ou ele vai problematizar. Se o texto é de opinião, ou ele vai transformar aquilo num problema, ou vai partir para o confronto. E a gente viu ele confrontando e a gente viu ele problematizando. E agora, como é que eu acerto o resto, Júnior? Se eu estou em dúvida entre A e D. Eu acabei de te dar a dica aqui na minha aula. Confrontar os discursos mais recorrentes ou confrontar o discurso mais recorrente?
O que você aprendeu na aula de hoje em termos de técnica? São os discursos no plural ou o discurso no singular? Confira. Quantas frases ele confronta aqui? Uma. Então é o singular. Sem dúvida alguma, letra D de dado. Sabendo que você está acertando a interpretação pela primeira vez, letra D de dado, né? Que você sabe que vai sair da prova sem ter que dormir pensando no gabarito segunda-feira, não é? E 3, vamos lá. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela-se a partir de... O que é perspectiva? O que é perspectiva? Né? Vamos lá? Ora, gente, perspectiva é o ponto de vista do autor, o olhar dele. Qual é a perspectiva que ele assume? Então ele diz, revela-se a partir de quê? Ou seja, começa a partir de quê? Será que o ponto de vista do autor é da introdução? Neste texto aqui, como ele tem título, você tem que olhar o que acontece no título, tá? Porque, gente, o que o título faz mesmo? Sintetiza a ideia principal do texto, sintetiza a ideia principal. Se o título sintetiza o que está aqui, a perspectiva do autor começa daqui. Então vejam que aqui já existem palavras indiciando isso para mim, ó. Contra a mera tolerância das diferenças. Contra. Então já está indicando que o autor se posicionou contra. Então, resposta da 3, letra A. O título sinaliza pela preposição contra, pelo adjetivo mera e pelas aspas, não é? Então, quer dizer, é a perspectiva que o autor assume, começa do título, tá bom? Bom, um assunto que eu não toquei nele, mas está previsto para ser cobrado de vocês, né, é o tipo de linguagem. Vamos lá. O que é conotação? O que é conotação? Conotação, gente, é o chamado discurso figurado. Quando você constrói uma figura, tá? Você fala assim, você diz assim, esse concurso não tá para peixe. Quer dizer, você está usando, né? Você está usando um discurso figurado. Esse concurso não está para peixe, eu tenho que imaginar o que você quer dizer com isso. Isso é linguagem conotativa. O que é linguagem denotativa? O que é linguagem denotativa agora? Denotativa está ligada à ideia de uma informação bem objetiva. Este concurso não está bom. Aí você já sabe o que quer dizer. Ele não é bom. Então você entende ao pé da letra. Tá? A pessoa não precisa ficar te explicando o que ela quis dizer. Então a denotativa é a linguagem objetiva. A conotativa é a linguagem figurada. Tá? Agora vem cá. Vem aqui. Num texto escrito em que alguém vai defender mais uma questão para você na prova. Atenção, hein? No texto escrito em que alguém vai defender um ponto de vista e essa pessoa quer te convencer, é o texto do TJ? É o texto do TJ? Veja só. Você acha que vai haver o quê? Conotação ou denotação? A pessoa quer te convencer. Vai haver o quê? Conotação ou denotação? Gente, a pessoa vai tentar ser muito clara, porque ela precisa te convencer. Então, quem sabe teoria textual não perde tempo com a letra A nem com a letra D. Já parte para B e para C. Né? Então, quer dizer, vai ser denotação, porque as informações têm que ficar bem explícitas. Eu quero te convencer, então eu tenho que ser bem clara. Né? É o tipo textual que vai cair para vocês. E qual é a variedade escrita? Qual vai ser a variedade da linguagem? Vai ser variedade com marca de oralidade? Vai ser raro, vai ser muito difícil. Né? Vai ser o quê? Com marcas de norma padrão. Porque o texto escrito ele se aproxima mais da gramática do que a fala. Oralidade é fala. Então, resposta B de bola. Tá vendo como é que tudo se encaixa? Agora vamos para uma questão da Consuplan mesmo. Todas as questões que eu peguei aqui são de nível superior, acho que são todas, embora o nosso concurso seja de nível médio, tá, gente? Eu peguei de nível superior porque, eu vou começar pelo difícil, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1, a banca diz assim. Eu peguei questões diferentes daquelas ali, inclusive, para enriquecer, tá bom? Explícita ou implicitamente, as ideias a seguir estão presentes no texto, exceto. Olha só, as ideias a seguir estão presentes no texto, exceto. Então, eu vou fazer de um modo mais acelerado aqui,
para eu te mostrar como que a gente acha essas respostas. Vejam que aqui a gente não tem nenhum número, nada chamativo para que a gente possa ir ao texto, tá? Para facilitar. Então eu faço o quê? Eu começo a olhar as opções, ó. O aprendizado do nosso idioma deve preceder o aprendizado de outras línguas. Vejam que a banca diz que ela quer que você analise informações explícitas e implícitas, ou seja, às vezes não está escrito isso daqui lá no texto, mas você pode deduzir. Mas uma dessas informações não é aceita, de jeito nenhum, tá? Uma não é aceita. E aí, preste atenção no que a Consuplan vai fazer com você. Ó, o aprendizado do nosso idioma, o que você faz? Pega a sua caneta, fica igual o bobo lendo tudo não, vai procurar aprendizado do idioma, ó. Procura aprendizado do idioma, né? Ó, alguma coisa fala sobre aprendizado do idioma, sobre português, né? Porque tem aí a ver com, vamos dizer assim, com o aprendizado da língua. Então veja só, olha só. Aqui ele diz, ó, peraí, continua enquanto poucos ganham, né? Aqui ela fala bem mais simples, todas as teorias confusas, não sou contra colocar em computadores. Depois, ó, como ela disse, conseguindo contar, falar, escrever bem, ó, já começou aqui para mim, ó. Sair do primeiro grau, tendo alguma consciência de si, dos outros, da comunidade onde se vive, conseguindo contar, ler e escrever bem, não dá para esquecer isso, gente, e com naturalidade para se informar e expor seu pensamento, é um objetivo fantástico. Quer dizer, então, o que ela diz? O aprendizado do nosso idioma deve preceder o aprendizado de outras línguas. Vamos ver se ele fala sobre outras línguas. Né? Aí ela diz assim, ó, quer ver? Ó, no segundo grau que caminha, a gente até viu vários idiomas, tá vendo outras línguas. No segundo grau que caminha para a universidade ou para algum curso técnico superior, o leque de conhecimentos deve aumentar. Mas não adianta saber história e geografia americana, africana ou chinesa, sem conhecer bem a nossa. Nem falar vários idiomas sem nem sequer dominar o nosso. Respondeu. Então a letra A, você viu que eu achei, né? Ó, o aprendizado do nosso idioma deve preceder, deve vir antes do aprendizado de outras línguas. Quer dizer, a letra A é válida, mas ela quer o exceto. Então, você vai fazer isso que eu fiz aqui, que não vai dar tempo de eu fazer nesta aula, com todas as opções. Agora, preste atenção numa coisa interessante que eu vou te mostrar. Tá vendo aqui na letra C? Diz assim, o sucesso da educação depende sobretudo dos políticos. Viu isso aqui? Bom, pessoas, existem palavras que são chamadas termos radicalizadores, tá? São chamados termos radicalizadores. O que é termo radicalizador? O tal do apenas, somente, tá bom? Principalmente, palavras como principalmente, que, olha, eu ditando uma questão da Consuplan, principalmente, palavras como especialmente, os chamados advérbios de modo, né? Principalmente, especialmente, palavras que dão relevo, ó, sobretudo, tá? Sobretudo, palavras que dão relevância, né? Sobretudo. Quando isso aqui acontecer, vocês vão pegar a caneta de vocês e vão procurar se existe esta elevação do grau desta informação aqui. Na C diz assim, o sucesso da educação depende sobretudo dos políticos. Quer dizer, depende principalmente dos políticos. Ora, gente, então o que eu faço? Como o texto está falando de educação o tempo todo, eu vou procurar a palavra políticos. Então eu vou procurando, né? Aqui eu já vi falar sobre idiomas, aqui vai falar sobre conhecimentos especializados das universidades. Por que eu estou lendo rápido assim? Porque eu já li o texto? Não, vou explicar para vocês. É porque a gente olha o início do parágrafo. Cada parágrafo traz um assunto, tá, gente? Então você olha o início do parágrafo, tá bom? Então vamos lá, ó. Atenção. Mas, aí ele diz assim, sou de uma família de professores universitários, então ela vai falar dela, tá? Então não está falando dos políticos, o autor ali, a Luft, está falando dela aqui. Em tudo isso, estamos melancolicamente atrasados. Dizem que nossa economia floresce. Opa, já começa a aproximar da política, vamos lá. Mas nossa cultura, senhores, que inclui educação, né, anda mirrada e murcha. Mais uma vez, corrigir isso pode ser muito simples. Basta vontade real. Infelizmente, isso depende dos políticos, depende do governo.
Depende de cada um de nós que os escolhemos e sustentamos. Preste atenção para você acertar essa questão, que todo mundo vai errar, para você que está assistindo hoje, né? Eu quase cabelo quando eu acho. Olha só. O que ele diz aqui? Infelizmente, a autora, né? Infelizmente, isso depende dos políticos, depende dos governos, depende de cada um de nós. Viram que ela foi coordenando a ideia de dependência? Ó, depende dos políticos, dos governos, depende de cada um de nós. Não é isso? O que diz nascer? O sucesso da educação depende, sobretudo, dos políticos. Vem cá, em algum momento houve elevação da importância dos políticos? Não. Eles foram colocados em situação de coordenação, de paralelismo, ou seja, de igualdade em relação a outros elementos de dependência. Errada sim. Errada sim. Aí o aluno fala assim, quase ninguém acerta essa questão. Sabe por quê? Porque a banca deixa claro que entre informações explícitas, ou seja, visíveis, e informações que eu posso deduzir, a que eu não posso aceitar é a letra C, porque não tem essa ideia de sobretudo. E o que ela vai fazer com você? Ela vai colocar uma informação do texto, que você vai achar no texto, mas ela vai elevar o grau dessa informação. Ela sempre faz isso, tá? As pessoas vão marcar outras. Por quê? Porque elas vão esquecer desse implicitamente aqui e vão marcar uma informação que não está tão clara no texto, tá? Muita gente marca, por exemplo, letra E, né? Eu lembro que nesse concurso muita gente marcou letra E, muita gente marca letra B. Só que isso aqui são inferências que eu posso fazer, tá bom? Que estão lá no texto indiretamente, tá? Bom, vamos ver se... Ih, não vai dar tempo de fazer tudo, né? Enfim, gente, olha só. Vamos lá, que não vai dar tempo de eu fazer, porque tem a aula do Luiz. Enfim, passei muitas dicas para vocês aqui. A gente sempre deixa, às vezes, mais material do que o que a gente deveria deixar, porque a gente ficou com medo de sobrar tempo. Gente, esgotei o meu tempo. O professor Luiz precisa entrar, porque aqui o horário é marcadinho mesmo. A gente não consegue evoluir quando tem evento, não, tá bom? Então, ó, boa noite para vocês. Obrigada pelo prestígio. Desejo a vocês boa temporada de concursos. Lembre-se de que não tem só o TJ, né? A gente está num processo de comissão ainda dos concursos públicos. O primeiro semestre, agora tem havido uma nova dinâmica nos concursos, né? O que tem acontecido? Primeiro semestre, muitas comissões sendo formadas. Segundo semestre, o que nós temos aí, ó? A galope. Ministério Público da União, que está autorizado, o concurso já saiu com autorização no Diário Oficial da União. É concurso para fazer porque nível médio chama muito no MPU. 9 TREs, incluindo o TRE do Rio de Janeiro, que é o mais próximo de vocês, tá bom? Certinho? Além desses TREs, você tem o concurso do TSE, você tem o TST vindo por aí, você tem o concurso da Câmara dos Deputados, que paga para o nível médio inicial aí de R$16 mil, né? Quem entra como técnico da Câmara pode chegar a um cargo de direção que hoje paga quase... Como é que é um ex-aluno meu, que hoje é diretor de uma das comissões da Câmara, acho que ele ganha quase R$40 mil, uma coisa assim. Trocou nível médio em 2007, tá? Então, vocês têm todas essas opções aí no correio deste ano, tá bom? Então, beijão, boa noite, obrigada pela participação de vocês.